Som, glória a Deus. Aleluia, Deus tremendo. Glória a Deus, Deus é bom. Aos irmãos aqui presentes, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Vamos, como de costume, fazer aquele período de oração, 10 minutinhos. Peço aos irmãos por gentileza, vamos dobrar os nossos joelhos. Vamos falar com o Pai para que abençoe este culto de ensinamento. Aquele que porventura, motivo de saúde, não puder se ajoelhar, permaneça sentado, ore em espírito. Oremos, amém? Deus Pai poderoso, Tu és bom, ó Pai, e as Tuas benignidades duram para sempre. Tuas misericórdias têm se renovado em nossas vidas dia após dia. Graças Te dou, Senhor, pela vitória do dia de hoje. Quer seja um dia tribuloso, quer seja um dia de espinhos, quer seja um dia cheio de luta, mas estamos aqui. E se estamos aqui na Tua casa, na Tua igreja, neste lugar de oração, é porque o Senhor assim o quis, o Senhor assim guardou a cada um, a cada vida nesta noite. Ó meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, Tu és bom, ó Cristo. Ó Senhor Jesus, Tu és o dono desta igreja e de nossas vidas. Peço-Te, Senhor, faça-se presente neste culto de ensinamento. Abençoe, ó Pai, peço-Te e intercedo pela vida do anjo da igreja, do pastor Barbosa. Senhor, abençoe, ó Pai, a vida deste Teu vaso. Senhor, o instrumento é nas Tuas mãos, ó Deus. Instrumento é, Senhor, que o Senhor tem dado sabedoria a este Teu vaso e o tem levantado na terra, ó Senhor. E através, ó Senhor Jesus, deste homem, deste varão, as nossas vidas também têm sido alcançadas. Te agradeço, ó Senhor, pelos ensinamentos que são realizados aqui nesta igreja. Te agradeço, Jesus, pelos ensinamentos, Senhor Jesus, que vem alimentando o nosso espírito, a nossa alma. Te agradeço, ó Senhor, que dia após dia temos nos alimentado mais e mais da Tua palavra. Tu és bom, Senhor Jesus. Espírito Santo, somos tão dependentes de Ti, Espírito Santo. Espírito Santo, faça do Teu mover hoje aqui em nosso meio. O culto é de ensino, mas é o Senhor que derrama da Tua unção. Espírito Santo, vai envolvendo a cada vida nesta noite. Espírito Santo, peço-Te que venhamos, ó Senhor, estar ligados em Ti, estar ligados no céu, estar ligados no trono. Estamos aqui ouvindo, Senhor. E o que foi ensinado, Espírito Santo, auxilia-nos a gravar este conteúdo na tábua de nossos corações. Assim como diz o salmista, gravei a Tua palavra na tábua do meu coração para eu não pecar contra Ti. Sim, Jesus, necessitamos, Senhor, de conhecimento. Necessitamos, Senhor Jesus, alimentar o nosso espírito. Eis que este nosso corpo físico necessita do pão da terra para poder se sustentar e estar de pé. Mas o nosso espírito necessita das coisas que são do alto. Senhor, que nesta noite venhamos sair daqui saciados, Senhor Jesus, aprendendo um pouco mais de Ti. Jesus, vai visitando cada coração nesta noite. Senhor, vai visitando, ó Pai, os ouvidos. Remova os tampões dos nossos ouvidos, Senhor Jesus. São tantas as distrações, são tantos os empecilhos. Às vezes, ó Senhor Jesus, a nossa mente está lá fora, pensando no que não deu certo. Muitas das vezes a nossa mente está lá fora ainda conectada com o trabalho. Às vezes conectada com os afazeres do dia a dia. Espírito Santo, o Senhor conhece a dificuldade de cada um. Espírito Santo, conhece a fraqueza, Senhor, de cada um aqui nesta noite. Auxilia-nos, ó Pai, porque estamos na Tua casa, Senhor, e queremos aprender mais de Ti.
Auxilia-nos, Espírito Santo, a remover os tampões dos nossos ouvidos, a remover também as escamas dos nossos olhos, a remover, Senhor, a dureza de nossos corações. É o Senhor que pode todas as coisas. Jesus, a Tua palavra também diz, Senhor, que qualquer um que for falto em sabedoria em alguma área da vida, qualquer um de nós que em qualquer área da vida, seja ela na área pessoal, profissional, amorosa, conjugal, seja ela na área financeira, seja ela, Senhor Jesus, em qualquer área, Senhor, que formos falhos, fracos, ó Senhor Jesus, pedindo sabedoria a Ti, o Senhor dá sabedoria a cada um. Se o problema é que este varão está com problema financeiro, ele pede sabedoria a Ti, Senhor, e o Senhor o dá. Se for, porventura, por problema na área do temperamento, muitos com temperamento explosivos, outros com temperamentos tímidos. Senhor, se o empecilho for esse, pedimos sabedoria a Ti, ó Pai, e o Senhor assim o dará. É o Senhor que transforma o homem de dentro para fora. É o Senhor que dá sabedoria em cada área de nossas vidas. E a Tua palavra ainda nos diz que o Senhor não lança em rosto. O Senhor não nos lança em rosto. Quão grande é o Seu amor para conosco, Senhor. Quão grande e imensurável é este amor. Jesus, e como retribuição tão pouco que fazemos, Senhor. Muitas das vezes achamos que estar na Tua igreja já é muito. Muitas das vezes achando que vindo no culto de ensinamento já é muito. Vindo nos cultos de terça e de quinta e domingo e dando as nossas ofertas e os nossos dízimos. Achamos por muitas das vezes que estamos fazendo demais para a Tua obra. Mas em comparação, quantos e quantos livramentos o Senhor já nos tem dado. Ó Senhor Jesus, a muitos aqui o Senhor já tem dado livramento no dia de hoje. Na rua o Senhor livrou do trânsito. No trabalho o Senhor tem guardado a cada um. Senhor Jesus, nos lares, o Senhor guarda, Senhor Jesus, os nossos lares, nossas famílias. Ó Pai, te agradeço, Senhor. Longe de mim, ó Pai, reclamar, Senhor Jesus, e longe de mim a ingratidão de não reconhecer o que o Senhor já fez. Ó Deremata Rassores, Deus Todo-Poderoso, somente pelo fato de o Senhor nos ter amado de tal maneira e ter dado o Teu único Filho, só isso já é motivo, Senhor, de engrandecer e de salmodiar e de exaltar e de louvar ao Teu santo nome. Tu és bom, ó Pai, Tu és bom, Senhor. Tuas benignidades duram e se renovam em nossas vidas. Senhor, andecarás. Jesus, abençoe este culto de hoje, este culto de ensinamento. Abençoe grandemente, Senhor, derrama da Tua unção. Abra os céus nesta noite, Jesus. De certo é que cada vida que aqui está não veio em vão, Jesus. O galardão é garantido. Aqui estamos, Senhor, nos humilhando, porque sabemos que no tempo de Deus a exaltação virá. É Deus que exalta a cada um na área, Senhor Jesus, que cada um necessita. É o Senhor que conhece o coração, conhece os sonhos, conhece os desejos e os anseios de cada vida. É o Senhor que nos segura, Senhor Jesus. É Tu, ó Pai, que nos sustenta. Conceda-nos a vitória neste grandioso culto de hoje, Senhor. Joga por terra todo o impedimento, todo o embaraço. Joga por terra todo o empecilho. Joga por terra todo o levante, Jesus. Joga por terra, Jesus, e conceda a vitória, Senhor, neste nome que é poderoso. No nome de Jesus. A Ti, Senhor Jesus, seja a honra, a glória, a majestade e louvor para sempre. Amém, Jesus. Amém, irmãos. Glória a Deus por este culto de ensinamento. Agradeço essa minha rica oportunidade. Passa a direção do trabalho neste momento para o nosso pastor.
Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Vamos tratar um assunto bem interessante. E eu confesso que esse assunto foi dado para mim no Dalila, andando na rua. E eu quero conversar com a igreja a respeito desse assunto, que se encontra no livro de Jeremias, o capítulo de número 17. Não confie no seu coração. Entenda que, no meu ponto de vista, é um dos assuntos mais interessantes para você ter qualidade de vida na terra dos viventes. Tá? Então vamos lá. Não confie em você. Pastor, que é isso? Você pode até perguntar, pastor, por que eu não devo confiar em mim? Por quê? Eu não devo confiar em mim. E eu vou te dizer por quê. Ó, a Bíblia responde: ora, não há mais nada enganoso e irremediável do que o coração humano. E a sua doença é o que, igreja? Incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Diante desse versículo, eu preciso trazer para você o fator histórico do que está acontecendo na nação judaica. Como Deus está usando a vida do profeta Jeremias para trazer uma profecia. Só que o que acontece nesse exato momento, quem é o rei da terra é o rei... Oh, Jesus! Joaquim foi levado... Ajuda aí, igreja. Joaquim foi levado escravo para a Babilônia, e o rei da terra é o que foi até furado os olhos. Não. Oi, igreja, vamos? Cadê os leitores da Bíblia? Não. Senaqueribe, o rei da terra de Jerusalém, estou dizendo, de Judá. Oh, eu vou achar. Que é isso? Vamos lembrar, né? 2 Crônicas, capítulo de número 32, é isso? Isso, Zedequias, isso mesmo. Zedequias. Muito obrigado. Quem é o rei da terra? Zedequias. Zedequias não é filho de rei, ele é primo de rei, tá? Quando Nabucodonosor passa no ano 605 e leva Joaquim cativo como rei de Israel, e mais 1000 jovens junto com ele, a qual estava Daniel e os seus 3 amigos, e o rei aí colocou o primo, né, do rei Joaquim, que é Zedequias. E o que acontece? Todas as profecias que ele ouvia era a respeito que a nação babilônica não ia mais invadir, que agora ia dar sossego, né? Mas Deus usava a vida do profeta Jeremias dizendo que não, que a nação ia voltar, que Nabucodonosor ia invadir, ia tomar, ia destruir. Então, por isso que Deus levanta a vida do profeta Jeremias e diz, enganoso é o coração do homem. Não se estribe dentro dos seus conhecimentos, das suas emoções, dos seus sentimentos, porque não é isso que vai acontecer. Nabucodonosor vai vir, vai invadir de novo e vai destruir. Então, é nesse cenário que Deus levanta a vida do profeta Jeremias para profetizar. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração do humano. E a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Jeremias 17, verso 9. E se nós formos lá para o apóstolo Paulo escrever na carta aos Romanos, que deveria ser a cabeceira de todo cristão, tá? O livro de Romanos, também deveria estar na sua cabeceira o livro de o Peregrino, né? Deveria também estar na sua cabeceira um vinho novo, deveria estar na tua cabeceira também, Ei Deus, e outros mais livros maravilhosos, tá? Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum, e, como efeito, o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. Não para por aí. O próprio Jesus vai dizer, porque do coração procede os maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmia.
Tá bom? O que mais versículo, igreja? Esses 3 dá para nós trabalhar, não dá? Né? E aí, olhando esses 3 versículos, eu coloquei uma frase que eu não sei se a igreja vai ficar chocada, vai concordar e vai dizer, pastor, que absurdo. Olha o que eu coloquei, ó. Então vamos lá, está mais abaixo. Então vamos nesta noite tratar à luz da Bíblia um assunto muito interessante. Falaremos do coração humano. Tenho observado como as pessoas têm se comportado na sociedade mundana atual que nós vivemos e também dentro das mais diversas congregações evangélicas. Assim como gosto de observar a conduta das pessoas e prestar atenção em como eu mesmo me comporto, não só nos outros, como também a mim, tá? Aprendi isso no Salmo 90. Ensina a contar os meus dias. Se você não criar esses exercícios que a Bíblia manda, você será um cristão trivial. E o que faz diferente de você, de um cristão a outro, é o grau de relacionamento que você tem com o teu Criador. Então, eu aprendi a contar os meus dias. Não é fácil. O que eu fiz ontem que entristeceu o teu Santo Espírito, que eu não vou fazer hoje? Não é fácil, é uma caminhada longa. Não. Longa e árdua, não é fácil. Então, percebi que há algo dentro de cada ser humano, uma inclinação com uma capacidade absurda e terrível de nos desvirtuar. Mesmo quando possuímos a melhor das intenções, e se não estivermos plenamente conscientes dessas inclinações e vigilante para não sofrermos a influência interior que ela exerce livremente sobre a grande maioria dos indivíduos, seremos sumariamente dominados. Porque achamos que estamos corretos, achamos que é normal, achamos que está certo, né? Então, e qual seria essa inclinação, pastor, que o senhor acabou de dizer? É exatamente a palavra que resume o motivo pelo qual o coração humano é tão enganoso e perverso. Estou falando da paixão. Mas, pastor, o mundo que nós vivemos vai falar que a paixão é maravilhosa. Você vai ver discurso, siga a paixão. Diga assim, eu estou apaixonado. Então, vários livros e aquela coisa toda de autoajuda. Mas, segundo a Bíblia, eu não posso dar esse luxo. Esse luxo do meu coração, que gosta de se apaixonar. Eu não posso dar esse luxo, porque toda vez que eu der esse luxo, eu estou contra a palavra do Senhor. Se eu estou contra a palavra do Senhor, eu estou contra Deus. Aleluia. Entenderam? Pastor, isso é grave, e eu vou explicar, tá bom? Então vamos lá. O coração humano é enganoso mais do que todas as coisas e perverso, justamente porque ele, por natureza, está constantemente ardendo de paixão por uma ou várias coisas ao mesmo tempo. Esta é uma das características ou marca que a nossa carne herdou por causa da queda da humanidade, né? Lá no jardim. O pecado original. Entrou no jardim o pecado original. E esse pecado original deixou o coração nosso enganoso. E o nosso coração enganoso porque se apaixona. E eu vou citar por que ele se apaixona. Então vamos lá. Ou seja, nos tornamos capazes de, dar continuidade, nos apaixonarmos loucamente, perdidamente, por qualquer coisa, por nós mesmos, pelas nossas ideias, por nossas expectativas, por nossas preferências, por nossas opiniões, por nossas narrativas, por nossos sonhos, por nossas vaidades, por nossas ambições, por nosso exagero, por as nossas mentiras, por as nossas perspectivas, por as nossas fantasias, por as nossas crenças, por nossa ignorância, por nossa inteligência, por nosso achismo, por nosso corpo, por nossa beleza, que é o espelho através dos seus olhos, que manda informação para o seu coração, dizendo que você é o cara ou a mina, ou o crenton ou a crentona. Nos apaixonamos. Igreja, e era interessante isso, tá? Quem passou por essa experiência vai entender. Eu passei por 3 experiências dessas, 3. A primeira quando eu entrei na polícia. Ainda não era formado, né? E observava os colegas que estavam fazendo a escola de polícia comigo,
Nossa, eles achavam a maior autoridade. Eu falei, me perdoe a colocação que irei fazer. Se porventura este aluno policial fosse baixo, misericórdia. Nossa, era valente, tinha uma autoridade até dizer chega. E não era nem formado ainda. Mal sabia pegar numa arma. Mal sabia falar no rádio, estava aprendendo. Mas achava o supra-suma. Entrei numa faculdade de Direito. Nossa, no primeiro ano tudo, mas do segundo, terceiro, as pessoas já se acham advogados. É aquela arrogância total. Entrei numa faculdade de Teologia. Meu Deus do céu. Jesus, são o doutor da lei, são os fariseus. E por quê? Se apaixona. O orgulho. Agora eu sei. Entenda que um aluno que está fazendo uma faculdade de teologia, ele vem, não estou dizendo que isso é regra, mas a maioria deles vem para ouvir a palavra, para observar se o que o pastor está falando é correto. Não, ele não está usando a hermenêutica. Não, ele não está usando a exegese. Não, é aquela coisa toda. Não vem mais para ouvir, deixar que a palavra, penetra no teu ser e transforma o teu caráter, dando o caráter de Cristo. Não, vem para analisar. Sabe o que é isso? Paixão. Todos nós em alguma área somos apaixonados. Todos nós. Não tem como escapar disso, a não ser que você, e eu vou dar a receita final, que é interessante. Então vamos lá. Podemos caminhar, igreja? Então, diante de tudo isso, por favor, não me entenda mal. Você é um depósito de porcaria que a Bíblia condena. Deu para chocar? Diante de tudo isso, eu e você somos um depósito de tudo, de porcaria, de tudo que a Bíblia condena. Pastor, então eu não posso confiar no meu coração? Não. Mas pastor, você tem que ir contra a Bíblia, contra Jeremias 17, verso 9, contra Romanos, contra Mateus e outros versículos. O próprio Jesus vai dizer, porque do coração procede os maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, furto, falso testemunho e blasfema. A sua natureza é assim. A sua natureza é assim. O pior de tudo não é só isso. Pois também somos capazes de nos apaixonar pelas outras pessoas e por tudo que elas possuem ou demonstram em seus talentos, seus dons, suas ideias, suas opiniões, seu estilo de vida, sua aparência. Há quantos e quantos não querem ter a aparência dos artistas? Quantos e quantos não querem se vestir igual os artistas das novelas? Quantos e quantos não quer cortar o cabelo igual o cantor fulano de tal? Quer cortar o cabelo igual o jogador fulano de tal? Quantos não quer fazer uma tatuagem igual? Se apaixonamos. Porém, como se tudo isso já não fosse péssimo para a vida de qualquer um, também somos capazes de nos apaixonar pelo mundo que já é do maligno, pela sociedade influenciada, que não tem os padrões bíblicos. E o pior de tudo, o que há nele, suas ilusões, seus tesouros. Então, o que há nesse mundo? Suas ilusões, seus tesouros, seu glamour, seus status, sua fama, sua oferta e uma série quase infindável de outras coisas. Não parece familiar? Tudo isso nós se apaixonamos. Tudo isso nós se apaixonamos. Nosso coração é complicado, igreja. Ele é complicado. São turbulhões de emoções, de sentimento ao mesmo tempo, de tudo que os seus olhos veem e tudo que os seus ouvidos ouvem.
Agora imagine por um instante o quão nocivo é para uma pessoa ter uma quantidade tão grande de paixões gravitando em uma velocidade alucinante dentro do coração, de uma forma tão vertiginosa que impede os indivíduos a distinguir de onde tais paixões realmente surgiram e para onde os estão guiando. Sim, porque grande parte das pessoas está sendo guiada às cegas por suas paixões. Este é um panorama de uma parte considerável da população do planeta, incluindo a igreja. Ninguém se apaixona pelas coisas de Cristo. Estou apaixonado pelas coisas de Cristo. Não, ninguém se apaixona. A Bíblia diz que diante de todos esse cenário, o amor do ser humano iria o quê? Iria o quê, igreja? Cadê esse horror de paixões, né? Iria se esfriar. Por causa dessas paixões loucas que surgem a cada momento, ou até mesmo em cada segundo, as paixões erguem uma densa muralha de névoa sobre a mente de quem as cultivam e arruina a vida de tais pessoas. Lembra-se de Sansão, o juiz da terra, escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe. A sua mãe era estéril, não podia dar luz, já deu a luz a Sansão, ele já era uma mulher de seus 40 anos de idade. E Deus foi majestoso, deu o significado, não podia cortar o cabelo daquele homem, né? Não podia tomar bebida forte, deu toda a instrução para esse homem. Esse homem tinha uma força excomunal, um talento, um dom de Deus tremendo, aonde poderia destruir qualquer patrimônio daquela época. É tanto que ele vai pegar um portão da entrada da cidade e coloca lá no cume do morro. Segundo os historiadores, precisava aproximadamente de 2 juntas de elefante para poder tirar aquele portão. E aquele homem, não pensa que é um Schwarzenegger, não, um homem franzino, um homem normal, mas tinha uma força excomunal. Por isso que não era o cara tinha 2 metros de altura, o cara tinha era uma montanha de músculo, não. Por isso que algo diferente. Mas por causa de uma paixão. E essa paixão tem nome. Dalila. Vou usar outro exemplo. Saul, apaixonado por sua posição de rei. 38 anos só fazendo besteira. Reinou 40 anos, 2 anos com a presença de Deus. E 38 só fazendo besteira. A tal ponto que vinha os demônios atormentá-lo. Como ainda não tinha o nome Jesus, que é sobre todos os nomes, Davi, que era ungido por Deus, quando tocava, afastava isso dele. Mas o homem que a paixão pelo poder não fica só no rei Saul. A mulher de Ló, apaixonado pela cidade onde morava. Até pregamos um dia desse aqui, né? Quem lembra do tema dessa pregação? Monumento da desobediência. Lembra do tema dessa pregação? Quem lembra? Monumento da desobediência, né? Essa mulher virou essa estátua de sal. E o que falar de Judas Iscariote? Apaixonado pelo dinheiro. Então cada ser humano tem a sua paixão. Quando não deixa a palavra de Deus penetrar e mudar o teu caráter. É normal de cada ser humano. Herdamos esse pecado, né, o pecado natural lá desde do Éden. Então não é fácil, igreja, nós conviver num mundo tão conturbado e não ser leitor da Bíblia e praticante dela. Porque dentro de nós, o pior inimigo é a sua natureza. Então vamos lá. Não é de admirar que a humanidade esteja sendo impiedosamente e constantemente traída por suas próprias impressões e percepções a respeito de praticamente tudo que as rodeia. Pois as paixões dentro dela distorcem e degradam todas as coisas em seu interior. Então, seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções, quantos e quantos, por gostar de um ator ou por um filme,
quer imaginar o sentimento dele e conduzir daquela forma. Há pessoas que até faz plástica para ficar parecido com aquele ator, com aquela atriz. A forma como interpretam tudo ao redor, a maneira como interagem consigo mesmo e com os outros, até a fé delas é, obviamente, o resultado dessas distorções internas produzidas pelas paixões, é que as pessoas vão deformando sua própria mente e, consequentemente, toda a sua vida. E aí se torna um crente infrutífero, se torna um crente inconstante, se torna um crente água de salsicha. Uma hora está lá, igreja. Você olha para a vida dele, não muda. Você pode tirar uma foto dele de 10 anos, e congelar aquela foto, se passaram 10 anos. Você pode estar no mesmo local, a mesma coisa, só ele vai estar mais velho, mais acabado. Mas não muda nada. Os hábitos e costumes são o mesmo. Não saiu da zona de conforto. É só Deus para dar graça. E aí o que acontece? Entra numa igreja evangélica, Deus faz promessa. E ele agarra aquelas promessas e abraça, e cruza os braços e fica esperando cair do céu. E vai dizer que, tem promessa, quem tem promessa não morre. Ele esqueceu de ler a Bíblia. Todos que saíram do Egito estavam debaixo da nuvem da promessa. E só 2 pessoas entraram na terra prometida. Não adianta Deus fazer promessa para você e você não tomar a postura. Não adianta nada. Mas ele é o Deus do impossível? Sim, mas você gosta de livre-arbítrio? É você que escolhe segui-lo ou não. O sacrifício ele já fez na cruz do Calvário, abrindo a porta. Há uma porta aberta, Apocalipse 4, há uma porta aberta no céu para nós. Mas basta você querer. Basta você decidir. Porque você tem tudo contra você por causa dessa natureza humana. O problema é que não fomos ensinados a ver as coisas desta forma. A sociedade doutrina as pessoas para enxergar a paixão como algo bom e desejável. E são incitados a acreditar que, durante a história da humanidade, a paixão inspirou poetas, filósofos, impulsionou empreendedores, guiou desbravando e conquistadores. Motivou atletas, fortaleceu visionários e direcionou líderes. Certamente, em algum momento, você já ouviu a voz da sociedade dizendo frases como: estou apaixonado. Encontre a sua paixão. Deixe a sua paixão guiar você. Já ouviram frases assim? Todos nós ouvimos frases assim. E acreditamos. Ao ouvir estas frases e outras semelhantes, as pessoas assumem equivocadamente que a paixão seja um combustível principal para todas as realizações e conquistas individuais do ser humano. E é exatamente isso que o espírito do mundo deseja que pensemos, pois dessa forma ele não terá dificuldade de fazer com que os indivíduos sejam consumidos pela chama descontrolada, produzida pela paixão de maneira a perverter o coração, os hábitos e a vida das pessoas. A paixão entorpece nossa razão e sem a razão nos tornamos alvo fácil para qualquer tipo de engano. Ela usurpa o espaço em nossa mente que devia ser ocupado pelo amor e pode até nos transformar em monstro. Cristão dos dias de hoje, verdadeiro, sabe que a paixão não é uma virtude. Por isso foi escrito, e eu gostaria que a igreja fizesse essa leitura e gravasse, porque isso é importantíssimo para a tua vida aqui na terra. 1, 2, 3. Eu preciso dar uma pausa. Eu vejo que está todo mundo com um paper aí, porém o que acontece? Isso está gravado no site da igreja. Qualquer momento você pode entrar e ler.
Não precisa imprimir, viu? Tá? Porque está no site da igreja. Então não há necessidade de imprimir, tá bom? Então vamos lá? De novo, esse Gálatas 5:24 é interessante, né? 1, 2, 3. É verdade? Eu tenho que fazer essa pergunta. Você crucificou a sua carne com as suas paixões? É verdade isso? Ou a paixão está soltinha dentro de você? As paixões que dominam as suas emoções e seu sentimento. E aí você vai quebrar a cara. E aí você vai passar por momentos difíceis. Porque existe um manual chamado Bíblia. E a partir do momento que você aceita o Senhor Jesus, esse manual tem que te guiar. Porque ele é a verdade. Esse manual vai dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pastor, eu não sou liberto, porque ainda você não crucificou. Aí, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões. Pastor, que negócio é esse? Não sou eu, é a Bíblia. Não fique zangado comigo. Fique zangado com a Bíblia. Eu não consigo dominar isso. Então essa área não é de Cristo. Você não crucificou. É você que reina, é você que manda, é você que gosta dessa área. Então vamos lá. Muitos, pelo contrário, todo cristão compreende que as paixões são apegos tão exagerados que se tornam doentios. Mesmo que comecem aparentemente de maneira moderada, sorrateira, leve, calma, isso não tem nada a ver, né? Logo, nada de realmente bom e produtivo pode ser gerado por elas ou por quem se entrega a elas. O primeiro passo que devemos dar é tomar um conhecimento de quais paixões estamos nos afetando no nosso dia a dia. Temos sido arrogantes? Temos sido covardes, obsessivos, imprudentes, gananciosos, inseguros, corruptos, cegos, manipuláveis, iludidos, megalomaníacos, isso mesmo, invejosos, mentirosos, e aí por diante. Então eu tenho que fazer um autoexame. Como? Será que um desses itens coordena o meu dia? Será que eu vou à igreja, eu leio Bíblia, ouço, acho aquilo maravilhoso, mas em nenhum momento parei, não, eu quero mudar. Será que você não deixa a palavra te confrontar? Você escuta, mas não ouve? Muitos que se dizem cristãos dentro de suas congregações são governados, enganados por suas paixões e não se dão conta de que esse processo está acontecendo e eles apenas falam e agem de acordo com impulsos enganosos que recebem do próprio coração. Naquele momento que você pode ter a atitude de Cristo, não, você tem a sua. E aí mete o pé pelas mãos e é aquele angu de caroço terrível e depois você fica com a cara como se fosse um cachorro que caiu da mudança, fica perdido. Mas a Bíblia... E outra coisa, você foi presenteado com a igreja onde os princípios bíblicos são batidos, são ensinados, são explorados para que dê ferramenta para que a tua conduta se enche de sabedoria do céu com o novo coração que Deus te dá, para que você possa utilizá-los. Muitos acreditam que é o que deve ser feito, foram ensinados assim, eles acham que deve ser dirigido pelo coração e por falta de conhecimento submete a si mesmo os grandes sofrimentos. Entenda, os nossos sentimentos, emoções e vontades do coração não são confiáveis porque são instáveis, passageiros. E justamente por isso são traiçoeiros. Eu dei alguns exemplos. Quem nunca acordou muito feliz ou muito triste sem nenhum motivo? Já aconteceu isso? Não. Ergue a mão se acontecesse com você. Eu pensei que isso acontecia comigo. Entendeu? Só pensei que acontecia esse negócio comigo. Aí,
Quem nunca teve vontade de fazer algo e pouco tempo depois estava com vontade de fazer outra coisa completamente diferente? Quem nunca agiu por impulsos, motivado por emoções, e se arrependeu amargamente logo em seguida? Por burrada você é campeão? Por raiva? Então, igreja, se nós não se tornarmos, pedir ajuda ao Espírito Santo para que possamos policiar nossas emoções, teremos muito sofrimento. Vai envelhecer mais rápido, o seu sistema nervoso vai ficar desequilibrado, as rugas vão chegar, os cabelos brancos vão chegar rápido, Cada 5 anos é 10. Se você não souber, vai sofrer muito por causa da paixão, vai chorar muito por causa da paixão. Seja qual for a área, eu citei aqui, não é só se apaixonar por outra pessoa, são várias áreas. São várias áreas que nós se apaixonamos. Uma vez, eu fui achar o meu telefone, não é dessa igreja, viu? Para que eu fosse fazer uma visita no lar, porque a pessoa estava depressiva. A pessoa não queria comer, não queria beber, não queria sair de casa, estava depressiva. Porque perdeu a paixão da vida dela. E eu, então, vamos lá orar por essa irmã? Vamos lá. Mas na igreja não falou ninguém que morreu da família dela? Por que está assim? Mas vamos lá orar. Quando cheguei, sabe o que tinha acontecido? O cachorrinho dela morreu. O cachorrinho dela morreu. Ao que estado o ser humano chega por não saber controlar as suas paixões? Ao que estado o ser humano chega? Não saber. Vai na onda do mundo, o mundo criou isso, tá? A minha geração, o cachorro era lá fora. Poderia ser rico, tinha um canil lá fora. Na geração do meu pai, era solto. Você entendeu? Já não era nem preso no quintal, era solto. Na geração dos nossos avós, ter um cão Se voltar para a Bíblia, então, nos dias do Senhor Jesus, a comparação é triste. Entendeu? Tanto o porco como o cão, a comparação bíblica é igual. São animais nojentos. O cão voltou, o crente quando desvia e volta para o mundo, né? É como o cão que voltou a comer o seu próprio vômito. E a porca que voltou a deitar na lama. Olha que comparação a Bíblia diz sobre o cão. Porém, a geração, a influência, né, as potestades, os principados, as hostes, vão delimitando o pensamento, o comportamento do ser humano, através das suas emoções, através do seu sentimento, e aí se deixa levar. Pastor, o senhor está dizendo que é pecado ter um cachorro? Não. Pode ter 1, 2, 10, quando você queira, não estou dizendo não. Trate ele bem, tá? Agora, chegar nesse nível de ficar depressível, de tomar remédio para a depressão, de curtir um luto como se tivesse uma pessoa tivesse morrido, de não querer sair de casa, de não querer tomar banho, porque o cachorrinho morreu. Paixão. Não sabe controlar. Entenderam, igreja? Entenda, não estou sendo contra, eu tenho lá misericórdia. Deus amado. Já passei vários pretendentes, inclusive a Pamela.
Eu tenho lá. Mas saiba controlar. Convide o Espírito Santo. Olha, a influência do mundo afetou muito essa área e eu não tenho controle, Espírito Santo. Converse sério com Ele. Você, sabe, você, em nome do Senhor Jesus, você pede tanta coisa e esquece de descrever quem é você. De fazer uma autoanálise e de dizer para Ele, me ajuda. Eu preciso da tua ajuda. Quando já fiz, eu não quero errar de novo, eu estou cansado de errar mais mesma vez nessas mesmas coisas. A história sempre se repete, só muda o cenário, o dia e o horário, mas a situação e as consequências são a mesma. Não quero mais. Eu não tenho mais 18 aninhos, eu preciso mudar. E Ele, na qualidade de Pai, e teu Deus vai te ajudar. Essas são as coisas do coração. Será que dá mesmo para confiar nele? Permita-me um exemplo. Todos nós lidamos com determinados pecados em nossas vidas que se repetem muitas vezes, é o que eu estava dizendo, que cometemos com mais frequência que gostaríamos. Cometemos vários pecados com frequência. Virou, já fiz, já falei, quando já julguei, quando já apontei o dedo, quando já mandei para passear, sabe? Preste bem atenção. E eu preciso dizer, eu não sou exceção não, viu? Mas o senhor pastor da igreja, e daí? Não sou exceção não. Se você me perguntar, pastor, você sempre se sente perdoado por Deus, mesmo cometendo pela enésima vez o mesmo pecado? Minha resposta vai ser bem direta: não, nem sempre me sinto perdoado. Que isso, pastor? Calma, eu vou explicar. Não fique escandalizado, calma. Eu disse que nem sempre me sinto perdoado. Mas a parte boa é que os meus sentimentos não determinam as minhas convicções. Embora nem sempre me sinta perdoado, eu tenho certeza absoluta, através da fé, do perdão de Deus sobre a minha vida, porque a palavra garante que Deus me perdoa. Queridão, havendo arrependimento, olha o que a Bíblia diz: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos aos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos os purificar de toda injustiça. Sabe qual é o mal da igreja do século 21? Nós gastamos pouco tempo em oração, e os pouco tempo que gastamos em oração, sempre é pedindo, nunca é confessando os nossos pecados. Então, temos pouco tempo de oração. E o pouco tempo de oração que temos é sempre pedir e nunca confessar. Quer ver? Vamos fazer uma enquete aqui. Quem aqui hoje na sua oração confessou os seus pecados? Está vendo? Pouquinho a mão. Hã? Ah, é uma atacada? Não. Olha, para com esse negócio de ser aquela oração de atacada, aquela oração fabricada. Não. Quem faz isso é quem usa terço. Você é inteligente, é um momento especial, você e teu Criador. Ali você coloca o joelho. Não é naquela correria, não. Não sei se você vai fazer isso à noite ou de manhã, ou vai acordar mais cedo. Epa, é aquele momento você e ele. Aquele momento ali que pode ter um terremoto e você não vai sair dali. É você e ele. E aí, Senhor amado, lembra tal hora? Pastor, tem uma mente. Pelo amor de Deus. Você sabe. Ensina ele, pede a ele te ensinar a contar os dias. Senhor amado, sabe aquela hora?
Sabe aquele momento? É aquele. O Senhor sabe, o Senhor me entende. Aí cita o Salmo 139. Você conhece todos os pensamentos. De longe me entende, o meu levantar, o meu deitar. Eu errei. Eu não queria fazer aquilo. Tenha paciência comigo. Descreve quem é você para Ele. Ele é um pai, Ele quer te ouvir. Só que nós não fazemos isso. Vou usar as palavras do Júnior, do presbítero Júnior. É por atacado. Jesus, me perdoa. Não. Você não está falando com qualquer um. Você está falando com o Rei Supremo do Universo. Tem que ter muita cautela. Tem que ter muito respeito. Não é de qualquer forma. Entre os meus sentimentos e a palavra, eu prefiro acreditar na palavra, sem sombra de dúvida. Porque se eu for acreditar nas minhas emoções, nos meus sentimentos, não está perdoado nada. Entendeu? Então, diante de tudo isso, igreja, eu tenho observado muitos cristãos fazendo a maiores besteiras do mundo e usando como desculpa esfarrapada a frase feita do tipo: ninguém mandou o meu coração, ninguém manda no meu coração, não tenho culpa do que há no meu coração, ninguém escolhe o que vai se passar no meu coração. Famílias e relacionamentos de anos são destruídos com base em frases desse tipo. Pessoas não hesitam em abandonar uma família que levaram anos para construir por causa de sentimentos e emoções irresponsáveis. É um horror de casamento sendo destruído, um horror de relacionamento sendo destruído por causa disso. Por quê? Se apaixonam. É claro que a filosofia do mundo sempre terá livros, frases e músicas para dar razão a esse tipo de atitude. E vende, hein? Vende ou não vende? Eu já contei aqui, né? Sei numa esquina, lá na Liberdade, num domingo, estava de serviço, de viatura, tinha um bar aberto, tinha uma pessoa na mesa, tinha umas 4 ou 5 garrafas, e uma música dessa sofrência. E o bicho chorava. E chorava alto. Eu parei a viatura e fiquei olhando aquele negócio. Falei, não acredito. E canta a frase desafinadamente e chora. Paixão. Estão rindo aí. Oi? Não entendi, pastor Edna. Ah, é? Mudou. Né? É da sua época, Reginaldo Rossi? Não. Da minha época é Álvaro Tito, da minha época é José de Paula, da minha época Eu fui agraciado por Deus, A Bíblia diz: o coração é enganoso, não dá para confiar nele. Eu vou fazer um exercício aqui para o povo ficar mais despertado. Vocês estão ouvindo eu ler, né, e explicar. Pega o dedinho, esse dedinho que você gosta de apontar. Pega esse dedinho, aponta para o teu coração. Aponta para ele. E diz assim, coração, não dá para confiar em você. Não dá não, irmã? Não dá não. Está vendo? Agora me diga uma coisa, se você está começando a vida, se você tem 17, 18 anos, você entra numa igreja e vê um estudo desse, muda muita coisa, não muda? Se muda! Então vamos lá. Eu posso até não mandar nos meus sentimentos, emoções e vontade. Sinceramente, não sei até que ponto isso é verdade. Como esse cristianismo meia boca e os crentes que são por água de salsicha nos dias de hoje. Fica difícil. Será, né? Somos regidos mesmo. Né? Mas eles é que não mandam nas minhas decisões. Quem manda? Cristo. Você pode dizer isso, igreja?
Quem manda nas minhas decisões é Cristo. Ah, se isso fosse verdade, você estava no patamar totalmente diferente. A Bíblia diz que o coração do homem adoeceu desde que ele pecou lá no jardim do Éden. Esse adoecer pode ser comparado com uma enfermidade física que ataca o coração humano. E, em algum caso, o médico diz, a única solução será o quê? E aí eu vou trazer a resposta para não se apaixonar. Digamos que a mensagem do Evangelho também funciona como um transplante. Deus é o médico dos médicos. E Ele diz a você agora, dar-vos-ei coração novo. Porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de... Aí... Mas os crentes dessa geração não se apossam disso. Os crentes dessa geração não vivem isso. Aí que está o problema. Ezequiel 36, deixe-os transplantar um novo coração em você. Você com um coração novo e um espírito novo, você saberá discernir entre duas palavrinhas que eu gostaria que vocês decorassem. Entre o que, igreja? Isso é trivial na vida do cristão. Entender a sabedoria. Como isso é importantíssimo. A razão e a sabedoria são duas coisas diferentes. A razão é algo da nossa mente, que vem de nós mesmos, pelos nossos princípios, aquela coisa toda. A sabedoria é algo do nosso coração que vem de Deus. Vem de Deus. Ele fala contigo. Estava hoje na correria da vida, aquela coisa toda, tinha no banco resolver um problema, tá? Eu falei, Senhor amado, e agora? Estava vindo, eu falei, eu pedi, meu sogro estava ali em casa, eu pedi para que ele me levasse ao banco, que eu ia voltar a pé. Eu andando a pé, eu começo a pensar. De carro você não pensa, né? Então eu ando a pé para pensar. Então estava pensando, quando de repente, não confia no teu coração. Eu falei, pô, já sei o que vou falar na igreja hoje. Tá? Vamos trabalhar isso, porque realmente eu estava dentro do banco e vi muitas coisas, as pessoas preocupadas, né? E aí o que acontece? A cadeira da frente estava dizendo sobre a política, um dizendo que vai votar em A e B, e se votar em A, o Brasil vai melhorar, outros dizem em B, não, e aquela coisa, eu falei, nossa, aonde está a confiança deles? Muitos optam por seguir a razão, somente por ter coração e emoção desenfreadas, que pode levar a tomar decisões erradas. Para evitar isso, o que devemos fazer é buscar um coração segundo a vontade de Deus. Aí está o X da questão. Por favor, coloca o Salmo de número 51, o verso de número 10, se não falhar a memória. Por favor. Eu não coloquei aí. Salmo de número 51. Se não falhar a memória. O 9, acho que é o 9, Acho que é o 11. Vê o 11. Não, Salmo 51. Eu coloquei aí? Não coloquei. 51:10. Isso, coloca aí o 51:10. Isso mesmo, então estava certo. Salmos 51:10. Igreja, vamos parar um pouquinho nesse salmo. Eu vou sentar aqui. O que a igreja entende? Crime. Ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Eu preciso contar a história desse salmo. Preciso. E todo mundo sabe em que momento aconteceu isso. Aconteceu com o rei Davi. Tá? Rei Davi está em ascendência, trono prosperando, não precisava mais ir para a guerra,
Ele não precisava mais liderar a guerra. Só na cidade de Judá havia 800 mil homens. Em toda Israel, 1.700.000 homens que pegavam em espada. Todos soldados. Então tinha um grande exército. Um grande exército. Então ele já não ia mais para a guerra. E aí um certo dia, ele com seus 51 para 53 anos de idade, aproximadamente, ele foi à beira do seu palácio, foi na sacada do seu palácio, e abaixo da sacada do palácio do rei, era a casa dos capitães, dos comandantes da sua tropa. E aí ele viu uma jovem, aproximadamente, recém-casada, com 19 aninhos, e o nome dela era Betseba. E ele olhou ela, né, em traje de banhos. Não é como hoje, chuveiro. Não. Aquela época era diferente. Não tinha um sistema hidráulico que tem hoje. E ela pensando que no seu jardim ela podia usar a banheira, que ninguém ia ver, as muralhas altas, mas ela esqueceu que o rei estava de folga. E o rei viu aquele negócio todo lá, chamou aquela mulher, coabitou com ela. Eu estou dizendo isso, o homem segundo o coração de Deus, viu? Mas se deixou se evoluir pela uma paixão. Paixão é complicado. O olho viu aquela coisa toda aí. E a história vocês sabem, ele mandou chamar o capitão, esposo de Betseba, Uri, né? Urias, isso mesmo. E o que aconteceu? Ele escreve uma carta para o seu sobrinho, que era o chefe do comando das Forças Armadas, o general de primeira divisão, general de primeira divisão que fala? General de primeira divisão, Joabe, seu sobrinho. Põe esse caboclo lá na frente, aonde a guerra está mais quente, e assim o fez. O que aconteceu? Ela ficou viúva. Enrolaram a bandeirinha do exército de Israel, foram lá na casa dela, entregaram a bandeirinha, deram os 21 tiros de salva de canhão. Como ele era um oficial, cruzaram a espada, aquela coisa toda, né? Só que o que aconteceu? Ela mandou uma cartinha para o rei, estou grávida. Nessa situação, entra, eu acho que é o filho dele, outra classe acha que não é, mas para ter acesso ao quarto do rei, tem que ser parente. Então eu acho que Natã era um parente. E contou uma historinha. Rei, veio um senhor visitar a casa dele. E esse senhor aí tinha muito dinheiro, muita ovelha. E aí o que ele fez? Foi lá na ausência do seu subordinado, do seu escravo ou do seu servo, pegou a única ovelhinha lá do seu servo, matou. O rei deu um pulo e disse: me diga quem é esse homem. És tu. Aí caiu. Aí caiu um semblante daquele homem. Só que tem uma coisa, igreja. Ele escreve esse salmo. O que falta em nós é sabedoria para expressar diante desse Criador. Põe o Salmo 51 na íntegra, já que você agora sabe a história. Olha que interessante. Tem o que, igreja? Eu já disse aqui que existe 57 tipos de misericórdia. Misericórdia com longanimidade, misericórdia com benignidade. Que misericórdia a igreja vive? Que misericórdia a igreja vive? A misericórdia da graça. Essa misericórdia da graça, ela não tem profundidade, ela não tem largura. Quanto mais você se aprofundar, mais funda é. Essa misericórdia da graça. E ele começa a orar desta forma.
tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua, o que, igreja? Ele pede misericórdia com benignidade, não é bobo. Não é bobo. A geração, ao conversar com esse Criador hoje, não se... encurtamos muitas palavras, né? Apaga as minhas, o que, igreja? Que pecado é esse? Pecado de transgressões. Que pecado é esse? Ele não pediu, apaga a minha abominação. Não. Meu pecado de... Ele não apaga... Meu pecado de quê? Está escrito que eu não posso cobiçar, que eu não posso adulterar. Está escrito, é o pecado escrito, transgressões. Apaga minha transgressões. O meu pecado está escrito na lei de Deus. Segundo o quê? A multidão de tuas misericórdias, junto com que, igreja? Porque o Senhor é benigno. O Senhor, usando de misericórdia, junto também com a sua benignidade. Olha que oração. Lava-me completamente da minha, o que, igreja? Já que eu transgredi uma coisa que está escrita, um pecado de transgressão, que cometi uma iniquidade. E purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões. Eu já li na Torá, eu já li na Bíblia, está lá. Eu conheço. Eu conheço. E o meu pecado está sempre diante de mim. A minha consciência fica como um martelo batendo num sininho. Pim, 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 pim. Isso atormenta, tira a paz. Peraí, aí dá um nó na minha cabeça, igreja. Eu preciso explicar por que dá um nó quando eu estou estudando a Bíblia. Contra ti, como é que é contra ti? Ele pecou contra a nação. Ele mandou matar o esposo da Betseba. Tá. Contra ti, somente pequei. Todo o pecado que nós cometemos é contra Ele. E fiz o que é mal às tuas vistas, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Preste bem atenção. Ele está dizendo aí que ele não é judeu nato. Ele veio de forma errada. O pai dele pulou a cerca com uma moabita. Olha, eu não sou nato. A sua misericórdia foi grande e te constituiu como rei desta nação, e eu não sou judeu nato. A minha mãe é moabita, o meu pai, e por isso eu sempre fui o vassalo da família. E o Senhor me honrou, agora eu sou rei dessa terra. Eis, verso 5, por favor. 5. Eis que iniquidade fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe. Ele voltou lá no passado. Verso 6. Eis que amas o que, igreja? A verdade no íntimo. Ele está declarando, eu não estou mentindo. O senhor sabe como foi? E no oculto me faz conhecer o que? A sabedoria. Então purifica-me com isopo. É como se fosse uma esponja, né? E ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Por quê? No ritual judaico, quando o sacerdote faz o sacrifício e mata o cordeiro, e o sangue é colocado naquela bacia, aí se pega então um pedaço de madeira, finca no isopo, como se fosse uma esponja, molha naquela bacia e no dia da purificação joga. Uma gota caiu na sua veste, segundo a tradição da lei, você era purificado. Então,
É isso que ele está dizendo. Faz-me ouvir o júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. Eu estou amargurado por dentro. Mas, de novo, dá alegria à minha alma. Eu preciso da alegria. Eu não preciso mais dessa mente me acusando. Essa mente tirou, né? É como um sino batendo dentro. Me dá alegria de novo. Esconda a tua face dos meus pecados e apaga o que, igreja? Todas a minha iniquidade. E aí ele faz uma oração que deveria estar em todas as orações, essa frase: cria em mim. Mas ele é o homem segundo o coração de Deus. Esse homem compôs o Salmo 23. Esse homem compôs 40 e poucos salmos, se não falhar a memória. Sabe a quantidade, Leandro? 73. Não chega tudo. Chega tudo isso? É? Eu não sei, acho que não chega tudo isso não. Porque dá mais da metade. Porque tem Salomão, tem Corá. Então, ele faz uma oração: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o quê? Um espírito reto, um espírito inabalável. Não me lança fora da tua que igreja? E não retire de mim o teu. A igreja de hoje é interessante. Se cometer adultério, vamos ficar debaixo dos panos. Se cometer fornicação, vamos ficar debaixo dos panos. Se eu cometer aquele pecado que Deus odeia, que é levantar contenda no meio dos irmãos, sabe? Ei, sabe que pecou? Lança diante dele, rasga o teu coração. Não trate o pecado de qualquer forma. Um abismo chama outro abismo. Não me lance fora da tua presença. Não retire de mim o teu espírito. Eu quero chamar a sua atenção. Desde que a verdade foi dita a ele, pelo profeta Natã, desde aquele momento o Espírito de Deus retirou dele. Espírito de Deus. Que é o Espírito Santo? Então vamos lá. Abra sua Bíblia lá em Isaías, capítulo de número 64. E depois Gênesis 1:1. Isaías 64. É isso mesmo. Eu troquei de Bíblia. Enquanto eu procuro Isaías 64, achei. Não vou achar, Jesus. Tá, vai lá para Gênesis 1. Gênesis 1, por favor, 1:1. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí o que acontece depois no verso 2? Ela ficou sem forma e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus sempre foi o Espírito Santo. Sempre. A atuação dele hoje na graça é diferente, mas sempre foi o Espírito Santo. Só que a atuação dele
que a igreja de hoje não utiliza muito a atuação dele, tá? A igreja só precisa dele como consolador, e isto é pouco. Ele não veio só para consolar e nem para confortar, ele veio para dar virtude, ele veio para dar poder. Poder do crente contra o pecado, poder do crente contra o mundo, poder do crente para poder matar a sua carne, e a igreja não utiliza isso. A igreja utiliza o Espírito Santo como consolador. Será que é isso? Eu acho que é isso, então 73:10? 60, então eu errei por pouco. 63. Põe aí Isaías 63. Mas eles foram rebeldes, isso mesmo. Aí, ó. Respondeu a pergunta? Isaías 63. Foi até bom tocar nesse assunto, igreja. Dependa do Espírito Santo, poder dele. Os crentes estão muito sem autoridade, sem poder. Qualquer coisa. Você não pode falar uma palavrinha mais, porque estão muito dodói, os seus corações estão entulhados de paixão do mundo. E você falou uma palavrinha, ai meu Deus do céu. Então, converse mais com o Espírito Santo. Utiliza. Me dá poder. Poder contra o pecado, poder contra o mundo. Tá? Amém? Podemos voltar lá agora? Então coloca lá para a gente terminar, por favor. Sim, diga. Ele possuía literalmente a pessoa para fazer aquilo. Hoje, na graça, não. Ele mora dentro de você através da palavra. Através da palavra. Tá? Então, você hoje é tabernáculo do Espírito de Deus, hein? Não é qualquer um não, igreja. Mas por isso você tem que ler esse livro, estudar esse livro, para o seu tabernáculo ficar mais ocupado com ele. Então vamos lá. Um coração puro, Salmo 58, verso 8. Então, para evitar isso, né, muitos optam por seguir razões da sua mente, por ter corações com emoções desenfreadas. Não. Que pode levar a tomar decisões erradas. Para evitar isso, o que devemos fazer é buscar um coração segundo o coração de Deus. Um coração, então, puro. Vai lá, está no Salmos. Eu coloquei Salmos 51, 10. Um coração que ame a Deus e o próximo. Todos nós sabemos disso, agora praticar é complicado. Né? Um coração que, igreja? Quebrantado. Está difícil hoje. Né? A soberba não deixa. Um coração que medita, pois trará entendimento. Salmo 49, 3. Um coração que? Coloca o Salmo 86 e 11. É interessante. Salmo 86 e 11. Ensina-me, Senhor, o teu, e andarei na tua. Une o meu coração ao temor do teu nome. Se isso acontecesse conosco. Igreja, nessa caminhada aqui, caminho com Cristo, não sou perfeito, sou um ser humano falho como todos aqui, tá? E todos sabem disso. Não tem nenhum santarrão usando esse microfone, não. Já disse aqui em várias passagens que talvez sou o mais pecador desta congregação. Só que na minha caminhada com Cristo, talvez pela situação de ser militar, eu criei algumas coisas que têm me ajudado. E eu vou dar um exemplo. Fica de pé aí, por favor. A minha Bíblia e a sua Bíblia vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo. Não vai dizer isso? Através da palavra. Então, a palavra habitando em mim, Deus está habitando em mim. Então, diante disso, imagine que o Kleber seja a minha sombra.
Tem como eu correr da minha sombra? Se eu correr, ela corre junto. Então eu sempre imagino Deus andando comigo. As pessoas que são mais próximas, se chegar em mim, eu só sei falar de Jesus. Mas porque você é pastor? Não, sempre foi assim, sempre. A minha esposa, quando me conheceu, na casa dela, depois lá, sempre sei falar de Jesus. Eu gosto de falar de Jesus. O meu assunto é Jesus. Pastor, o senhor brinca? Brinco. Brinco, tem as minhas brincadeiras, né? Mas a maioria das vezes é falando de Jesus. E em todo momento. Quem me acompanha sabe. Às vezes na hora da comida. Comendo, começa a falar de Jesus, o prato está lá, até esfria, e é línguas estranhas, é choro, na hora da comida. Falar de Jesus, para mim, é o máximo. Se quer ver um homem contente, quando ele está falando de Jesus. Que para mim Jesus é tudo. É tudo, 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 é tudo. Jesus para mim é tudo. Então, eu criei certas coisas de não errar, né? Como errava antes, ele está comigo. Eu vim de uma época que nós tínhamos receio dos obreiros e dos pastores, né? E se alguém, era pecado jogar bola naquela época, se fosse jogar bola, vê se não tem nenhum obreiro passando aqui para depois falar para o pastor, né? Então ficava né? Então eu creio, olha, quando você quiser pecar, olhe para cima. Não precisa olhar de lado, não, olhe para cima. São mecanismos que eu criei para errar menos. Não estou dizendo que eu não erro, que eu não cometo erro. Eu cometo sim, mas menos. Você é capacitado com inteligência, você pode fazer isso. Pode orar e o Espírito Santo te ajudar, tá? Então, ensina, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua. Une o meu coração ao temor do teu nome. E como a vida vai ficar fácil. Volta lá para a gente terminar. Um coração que confia no Senhor. Provérbio 3 e 5. Coloca para mim, por favor. Um coração que confia no Senhor. Livro de Provérbios, capítulo 3, ó. Confia no Senhor de todo e não que se estribe do teu próximo entendimento, no teu próprio entendimento. Então confia. Não confia da boca para fora, confia até o tutano. Aí que vai gerar fé. É fé. É um mecanismo maravilhoso que nós temos e a igreja não coloca. Tá? Corre para tudo quanto é lado, corre atrás de profeta, corre atrás de tudo quanto é lado, mas não se posiciona diante de Deus através da fé. Se posiciona diante de Deus através da fé. Um coração alegre. O coração alegre o quê? Mas pela dor do coração o espírito se abate. E eu preciso dar uma informação, eu não sei se isso vai te alegrar o teu coração. A minha Bíblia e a sua Bíblia vai dizer que o teu nome está escrito no livro da vida. Isso alegra o teu coração? O meu alegra. Saber que o meu nome está escrito no cartório do céu, tá? Então, é motivo de muita alegria. Um coração que é complicado essa geração de hoje que não entende a autoridade, tá? Provérbio capítulo 23, verso 12. Coloca para mim, por favor. Aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos à palavra do conhecimento. Você pedindo a Deus isso, Ele te vai dar um coração. E aí teu coração não vai ficar tão apaixonado por tantas coisas que você ouve vê e ouve, tá? Então, quem pegou o paper, lê para casa, estuda, leia, entenda. Tá? Não se sinta machucado por eu ter falado que nós somos um depósito de porcaria, de coisa que Deus não gosta no nosso coração. Amém?